Boa tarde, meus amados amigos e irmãos. Quero lhes saudar com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade do nosso Deus. Amados irmãos e amigos, nós vemos aqui através desse vídeo, dessa live aqui pelo YouTube, pelo Instagram. Falamos YouTube porque todos os dias nós fazemos o devocional pelo YouTube, né? Mas quero também, esse vídeo nós vamos passar lá no YouTube, porque nós estamos com falta, certo? Nos devocionais. Essa semana tem sido um pouco corrido, resolvendo alguns problemas particulares e outros profissionais, e não está deixando tempo necessário para que nós possamos fazer o nosso devocional. Eu tenho falado com Deus, tenho falado com Deus, para nunca deixar que viesse deixar faltar um dia. Mas ontem eu não fiz. Sempre quando eu não faço pela manhã, eu faço pelo meu dia, ou então faço à noite. Mas ontem eu não fiz ontem. Tá? Quero pedir perdão a Deus em primeiro lugar. E aos amados irmãos que sempre nos estão dando esse privilégio de nos acompanhar ali no canal no YouTube. Evaldo Holanda 6858, programa Mundo Cristão. Mas eu sou um dos tais, daqueles que digam que Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo às vezes, muitas vezes, mas Deus está no controle de todas as coisas, a gente não deve se acomodar. Nada e nada fugirá ou virá fugir do controle de Deus. Costumo sempre dizer, nem a vida e nem a morte, nada fugirá do controle de Deus. Amém, meus amados? E eu quero trazer aqui nessa tarde uma reflexão sobre a cruz, né? A cruz que por nós muitas vezes ela é tão... Às vezes o homem tem medo da cruz, né? Porque a cruz simboliza a morte. E conta-se até aquela lenda, né, que o diabo corre da cruz, né? O diabo corre da cruz não é pelo símbolo, a cruz, formato da cruz, mas porque a cruz simboliza renúncia, né? E o próprio Jesus renunciou a si mesmo, né? Então o diabo, quando ele foge da cruz, quando ele foge da cruz, é quando ele vê renúncia em nós. Se nós renunciarmos às nossas imperfeições, né? Não dizer que nós vamos ser perfeito, né? Ser perfeito, porque aqui você precisa dizer que nós não venhamos a atingir a perfeição, mas nós buscamos a perfeição, tá? Mas mesmo dentro dessas nossas imperfeições, tá? Nós buscamos a sinceridade de andar em espírito, e Deus vela por nós. Então, quando nós renunciamos aos nossos prazeres, às nossas fraquezas da carne, nós estamos renunciando. E quando nós renunciamos a algo, nós nos fortificamos. A renúncia quer dizer você deixar. E a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Que Deus venha ter misericórdia de nossas vidas, né? Mas eu quero ler o versículo inicial para que nós possamos falar sobre essa cruz, né? Sobre essa renúncia, né? Que muitas vezes nós fugimos, porque os prazeres deste mundo, ele nos envolve, nos embaraça, mas que Deus, volta a replicar, continue tendo misericórdia de nossas vidas. Então eu quero ver aqui em Lucas, no seu capítulo
capítulo 9, né? Capítulo 9, versículo 23, tá certo? Que Jesus chegou para os seus discípulos e disse, em Lucas 9, 23, tem também Mateus do capítulo 10, mas nós queremos ler o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ele disse, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Aleluia. Se alguém quiser vir após mim, ele pediu para que negasse a si mesmo, tomasse a cada dia a sua cruz e o seguisse. Então, o tomar a cruz a cada dia, tá? Todos os dias nós vamos ter uma cruz, para que nós possamos renunciá-la e seguirmos a Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Então, cada dia nós temos que renunciar, temos que tomar a nossa cruz e renunciar. O renunciar para nós é nós confrontarmos os nossos prazeres, aquilo que nos alimenta a todos os dias. De que nós estamos nos alimentando? Do que nós estamos nos alimentando? Nós podemos ler também nós lemos aqui em Lucas, podemos ler em Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6,14. Vamos ler a partir do verso 11, que diz assim: Gálatas 6, versículo 11, diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Versículo 12: todos os que querem mostrar boa aparência da carne, esses os obrigam a circuncidar-vos, somente para que não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vamos ler novamente esse versículo aqui, que é muito interessante. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, todos aqueles que querem mostrar boa aparência, eles querem obrigar as pessoas somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E no versículo 13: porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Muitas vezes as pessoas nos cobram um padrão de vida, de eles às vezes até apontarem as pessoas, mas aquela cobrança não é para ele se alimentarem ou se gloriarem na cruz, mas é para que eles possam se esbanjar dos seus próprios prazeres, para que eles possam se gloriar neles mesmos.
No versículo 14, é um versículo muito conhecido que tinha sempre escrito lá na Igreja Batista Nova Aliança. O pastor Ferreira tinha contado. Ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Não é a circuncisão e nem a incircuncisão que vai ter valor algum se nós não tivermos fincado na verdadeira cruz. E Paulo começa dizendo, né? Mas longe de mim esteja em gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós nos entregamos na verdadeira cruz, na verdadeira renúncia, né? Por mais que nós somos seres humanos, seres espirituais, mas bate em nós um orgulho, mas não aquele orgulho que satisfaz a carne, mas aquele que satisfaz o espírito. Paulo diz que não se gloria, ele diz que longe dele está ele de se gloriar nele mesmo, mas sim na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa cruz, ela nos mostra o caminho. Os prazeres estão a todos os dias nos seguindo, né? É como nós lemos aqui no versículo, lá em Mateus, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, que Jesus disse que aquele que quer segui-lo deve negar a si mesmo e a cada dia pegar a sua cruz. Porque a cada dia, irmãos, nós temos que renunciar. Nós carregamos uma cruz todos os dias. Todos os dias são dias difíceis em nossas vidas. A Bíblia diz que o pecado está à nossa vista. Mas Deus é misericordioso e sempre vai nos dando um livramento no dia de hoje, vai dando um livramento no dia de amanhã. É por isso que Paulo diz que se gloria, não nele, na carne dele, mas na cruz. Que a cruz faz com que nós venhamos nos gloriar, porque ela nos faz renunciar. Nós temos a cruz, como já falamos, é como ela seja a mais cruel de todas as coisas que existem no mundo. A cruz simboliza a morte, né? Pessoas quando morrem colocam aquela cruz, mas eles não têm o verdadeiro significado da cruz. A cruz, ela é a morte, porque ela faz o velho homem morrer. Mas aquele que entra dentro da cruz, ele nasce de novo. Na cruz nós entramos e deixamos toda a nossa velha natureza. É para nós deixarmos todas as nossas velhas naturezas. Mas também há muitos de nós que não queremos entrar por dentro da cruz. Procuramos um atalho. Procuramos contornar a cruz. Porque se nós passarmos por dentro da cruz, verdadeiramente, nós vamos renunciar e vamos deixar lá dentro o velho homem. Aquele que continua praticando as suas iniquidades,
ele não passou por dentro da cruz. Porque a cruz, ela purifica. A cruz, ela faz com que nós venhamos renunciar. A cruz, ela faz com que nós venhamos ter uma nova vida. Jesus nos promete uma vida em abundância. É por isso que o inimigo tem receio. Como nós falamos, aquele adágio popular, que o diabo foge da cruz, né? É por isso que quando nós vamos ao pé da cruz, o inimigo ele tem receio. Muitas vezes nós, como homens, pensamos que estamos de pé é quando nós estamos verdadeiramente na posição em pé. Mas a Bíblia nos diz que aquele que pensa, há uma versão da Bíblia, uma das versões bíblicas que diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Mas não há desespero, irmãos, para aqueles que caem, não. Cristo tem nos dado discernimento. Cristo tem nos dado a mente de Cristo, para que um dia que nós venhamos cair, nós não venhamos ficar prostrados. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, e 7 vezes o Senhor estará pronto a levantá-lo. Mas aquele que cair nos pés da cruz, pode crer que aquele ali, ele caiu para se fortificar. Muitas vezes nós não sabemos reconhecer a queda de um homem. É interessante que muitas pessoas dizem que o cair do homem, o levantar é de Deus, né? Isso não é versículo bíblico, é um dito no meio cristão. Mas o cair não é do homem, o cair é do diabo. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da era cristã, da igreja primitiva, ele falou que Deus criou o homem com a probabilidade de cair, não para cair, mas ele caiu com a probabilidade, porque ele sabia, na presciência de Deus, das limitações e da fraqueza do homem. Deus já sabia, não porque ele premeditou, mas pela própria queda de Lúcifer, queria tentar o homem. E Deus sabia do poder que Lúcifer tinha também e tem, mas sabemos nós que o poder dele é limitado e não pode atingir as nossas almas. Uma das coisas que Deus falou para Jó, quando Satanás estava passeando e rodeando pela terra, foram os anjos se apresentar a Deus e Satanás estava no meio. E Deus perguntou a Satanás se ele tinha visto o seu servo Jó, homem digno e reto, que procurava se desviar dos caminhos maus. E ele disse que sim, mas ele disse que se Deus tirasse aquilo que ele tinha, suas riquezas, sua família, seus filhos, mais precioso, ele iria blasfemar contra Deus. E Deus disse, deu-lhe permissão para que tocasse na vida dele, mas não tocasse na sua alma, que a alma dele pertencia a Deus, como as nossas almas pertencem a Deus, irmãos. Não venhamos dar e ofertar e consagrar as nossas almas para espíritos imundos. Consagre a sua vida a Deus. A alma, ela é vida.
porque o Espírito de Deus vivifica. A alma só há vida nela se o Espírito a alimentar. O nosso intelecto tem o poder de decisão, nossas almas. Por isso que ela é perseguida. Mas voltando onde nós estávamos falando, sobre a probabilidade do homem cair, que Santo Agostinho falou, foi justamente isso. Porque Deus já sabia a probabilidade de nós errarmos o alvo, do pecado vir sobre nossas vidas, das tentações sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia nos diz que Deus não vai nos provar além de nossas forças. As tentações virão em nossas vidas, mas elas não nos terão força além das nossas capacidades, porque Deus vai nos poupar. Então, muitas vezes, há pessoas que erram o alvo. Errar o alvo é você cair. Mas é preciso que eu e você, meus amados irmãos cristãos, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo ou Cristo está em você? Porque se Cristo estiver em nós mesmos, aquelas pessoas que caíram e estão prostradas, é preciso que eu e você, nós devemos ir até elas e resgatá-las. Muitas vezes, há pessoas que caíram e nós passamos a pés largos dessas pessoas, passamos distante. Precisamos aprender muito, irmãos, a parábola do bom samaritano. Passavam todos por aquele que estava caído ali no caminho. Um viajante, um caixeiro, um viajante. Passavam os sacerdotes, passavam os fariseus, talvez passava eu, passava você, mas passou aquele samaritano, que não valia nada perante aqueles fariseus, e deu a mão àquele rapaz que estava caído. Então são essas pessoas que menos nós valorizamos, são as pessoas que dão as mãos aos necessitados. Por isso nós, como igreja, irmãos, nós temos por obrigação de termos obras vivas. As obras sem a fé, ela é morta. Mas a fé que nós como igreja temos se tornará morta se nós não tivermos obras vivas. A igreja, eu costumo sempre dizer nas minhas saudações: graça e paz, misericórdia, amor e bondade. Misericórdia, amor e a bondade a igreja é para ter. São atributos da igreja: misericórdia, amor e bondade. Amor, para saber acolher. Bondade são as obras vivas. E misericórdia, se nós não tivermos misericórdia, como nós alcançaremos as misericórdias de Deus em nossas vidas?
É interessante, meus irmãos, é interessante que nós, como igreja, cobramos muito e às vezes não temos a sabedoria de praticá-las. Nós somos muito, às vezes, muitos cobradores, mas nós somos muitas vezes para obras mão fechadas. A Bíblia diz lá em Isaías, salvo engano, é capítulo 50, que não devemos gastar o nosso dinheiro a não ser com pão e com leite. É isso. Mas a igreja, irmãos, eu entendo essa passagem. Foi uma das primeiras passagens que eu preguei em culto campal, lá no Papicu. Porque a gente gasta dinheiro com tantas outras coisas, mas não gasta com pão. Para mim e para ofertar para aqueles que não têm também. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, é para sermos solícitos, não é para sermos avarentos em tudo por tudo. Não estou falando de dízimos e ofertas. Não estou falando de dízimos, estou falando de ofertas. Nós cobramos muito, que irmão, traga isso, traga aquilo, irmão, traga isso, traga aquilo, e eu mesmo não levo. Irmãos, dê o melhor para Deus. O que você puder dar para Deus, para a obra de Deus, dê o melhor. É por isso nós estamos falando aqui de dízimo, né? Malaquias capítulo 3, o livro de Malaquias, nós temos muito contradições no livro de Malaquias. No livro de Malaquias, nós só enxergamos Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que possa ter mantimento. É a leitura que se faz para nos advertir que somos dizimistas. Mas o livro de Malaquias, se nós pegarmos o livro de Malaquias, Deus faz grande advertências àqueles sacerdotes tradicionais que estavam ali, que levavam as ofertas para o altar do Senhor, mas não eram ofertas de primícias, não era uma ovelha imaculada, não eram animais puros, levavam coxos, estavam levando as ofertas, os sacerdotes estavam levando as ofertas para o altar do Senhor da maneira que eles achavam que eram para se levar. E Deus advertiu através de Malaquias. O livro de Malaquias é uma verdadeira advertência aos sacerdotes que se empunhavam, desculpa a palavra se não é essa, mas eles se impunham, ou se empunhavam, ou se colocavam em pedestrais, como aquele fariseu que apontou o publicano em praça pública. O fariseu orava de voz alta para que todo mundo pudesse ouvir.
E o publicano baixou a cabeça e humildemente começou a clamar a Deus. Do mesmo jeito se tratavam esses sacerdotes da época de Malaquias. Eles se colocavam de pé nos seus pedestrais. Mas as suas ofertas não agradavam a Deus. Eles davam muito, mas esse muito não valia nada para Deus. Portanto, amados, não é preciso você trazer muito. Paulo fala lá em 1 Coríntios, aquele que vier ofertar, ofertai de todo o coração. A oferta que Deus quer é aquela que vem lá de dentro. Eu posso ser um milionário e dar parte da minha riqueza para a obra de Deus, mas se ela não for aqui de dentro, ela não tem nada. Vejamos bem o que Jesus falou com aquele rapaz rico. Ele disse que cumpria todos os mandamentos. E Jesus disse, vai, vende tudo que tu tem e dê aos pobres. Ele fez isso, saiu foi de fininho. Quando algo toca em nossos bolsos, em nossas economias, nós nos retraímos. Porque aquilo está mexendo com o nosso tesouro. E a Bíblia nos diz lá em Mateus, aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Aleluia! Aleluia! Nós estávamos falando de um assunto, passamos para outro, mas nós não podemos fugir do raciocínio sobre aquelas pessoas necessitadas dentro das igrejas, que nós podemos ajudar com ofertas vivas, não ofertas mortas, para satisfazer o meu velho homem, para me gloriar em mim mesmo e não me gloriar na cruz, como Paulo fala aqui em Gálatas 6,14. Longe está de mim gloriar-me em mim mesmo, senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz simboliza, como nós falamos, renúncia. E nós devemos renunciar também, meus irmãos, os nossos falsos tesouros que nós ajuntamos aqui. Aonde está o teu coração? Aí também estará o. Aonde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Prosseguindo ainda, irmãos, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Diz que Jesus, ele aniquilou-se, ele matou a si mesmo. Como? Diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achado da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Isso, versículo 8. Ele renunciou a ele mesmo, a Deus. Ele perdeu a forma de Deus quando ele desceu aqui na terra em forma de homem. A deidade de Deus, que nós falamos ontem, foi antes de ontem, a deidade de Deus. E ele tomou a forma de homem, negando-se
a Ele mesmo como Deus, e se humilhou-se até a morte de cruz. A morte da cruz que Jesus morreu era a pior de todas as mortes, porque a morte que ele morreu, Roma, ele morreu naquele tempo, a Israel era a província de Roma, era Roma que dominava o mundo naquele tempo. Vinha a Grécia, berço da sabedoria humana, depois Roma, hoje os Estados Unidos, tá? Então cada época e vai chegar ao Brasil, creio nisso, irmãos. Então Roma tinha como província Israel. Então Israel vivia sob o domínio das leis romanas. E quando Jesus morreu crucificado, ele foi crucificado não pelas leis dos judeus, mas pelas leis romanas. E as leis romanas mandavam que os malfeitores teriam que ser crucificados. E Jesus foi feito um malfeitor e foi crucificado. E ele se humilhou, porque a morte de cruz era a pior morte que se tinha, era maldita. Todos aqueles que morriam na cruz eram malditos, e ele se fez maldito por mim e por você. Mas a cruz não foi o fim. Não tenha medo da cruz, aproxime-se da cruz, porque a cruz vai te dar vida, ela não vai te matar. A cruz irá te dar vida, não irá te matar. Passe por dentro da cruz. Não faça um contorno ou na maneira que nós falamos aqui no Nordeste, ou principalmente nós cearenses. Não arrodeie, não faça rodeio. Prossiga. Passe dentro da cruz, porque a cruz vai te purificar, vai te limpar, vai te ensinar e vai te revestir de poder. A cruz vai fazer com que você venha renunciar. E quando nós renunciamos, irmãos, quando o homem torna-se, ele começa a renunciar, a probabilidade é grande para ele ser imortal. Porque nós, homens, que iremos nos encontrar com o Senhor, vamos nos tornar imortais. Creiam, é desse jeito, não é conto de carochinha, não é heresia, não. Deus tem preparado um local reservado para a sua igreja. Cristo foi preparar um lugar. Ele disse: eu vou para o Pai, preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estarás comigo também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele disse: se não tivesse, eu não teria lhes dito. Aleluia! Prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelas tuas misericórdias, Senhor, das quais nós não somos dignos, mas tu tens nos tomado com a tua mão forte, Senhor, e tens nos sustentado, porque somos tão falhos, imperfeitos, meu Deus, somos imperfeitos, ó Deus, e necessitamos das tuas misericórdias, necessitamos da tua graça em nossas vidas, para que possamos, meu Deus, a cada dia tomarmos as nossas cruzes, ou nossa cruz, sairmos e vencermos a cada dia, porque tudo já tem vencido
vencido por nós, Senhor. A Tua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro, e Tu nos amaste primeiro, mesmo nós ainda sendo pecadores, Tu nos amaste primeiro, Senhor. Tu amaste o Evaldo com os defeitos, com as falhas, com os pecados que ele tinha, e que ainda tenho, Senhor. Sou imperfeito, sim. Por isso, a cada dia eu te clamo, Senhor, e te peço misericórdia. Misericórdia, Senhor. Ó Deus, contempla a Tua igreja, Senhor. Contempla o Teu povo, meu Deus, Teus pastores, toda a Tua liderança, Senhor. Dá-lhes da Tua graça, Senhor. Dá-lhes visões do alto. Dá-lhes discernimento do Teu Santo Espírito, meu Deus, para que eles possam nos ensinar da Tua grandeza, do Teu poder. Para que nós possamos, meu Deus, nos saciarmos de nossas sedes, para que o pão de Deus vivo descido do céu, que venha nos alimentar, possa nos saciar e nós não possamos buscar em outros apriscos o que temos de comer, Senhor. Ó Deus, somos muito carentes de Ti. Por isso nós te clamamos, meu Deus, pelas nossas famílias, meu Deus. Te pedimos por todas as famílias espalhadas pela face da terra, Deus, e falamos, Pai, como sempre temos falado, a família foi o plano mais lindo, fiel e perfeito, Senhor, que Tu formaste aqui na terra. Quando eu falo a família foi o plano perfeito, sim, foi. Não porque nós que compomos as famílias somos perfeitos, não, nós somos imperfeitos, por isso nós te clamamos, nós te pedimos as Tuas misericórdias sobre nossas vidas, Senhor. Mas o plano que Tu estabeleceste aqui na terra, que foi a família, foi perfeito. Para que nós pudéssemos nos relacionarmos contigo, Senhor, através dos nossos pais, através dos nossos filhos, Senhor. Nós sabemos como nos direcionar contigo. Aleluia. Contempla, meu Deus, todo o Teu povo. Contempla Israel, Senhor, a Tua terra. Repreende todos os armamentos bélicos jogados contra aquela terra, todos os foguetes, aqueles mísseis, todas aquelas bombas. Repreende, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Nenhuma arma contra nós perecerá, Senhor, porque Tu tens abatido. Aleluia. Toma, Senhor, o nosso país em Tuas mãos. Toma o nosso Brasil, cada estado, Deus, em especial nós pedimos por Amazonas, pedimos pelo Rio Grande do Sul, meu Deus. Nós temos Te apresentado nesses dois estados, falado contigo os porquês. Contempla, Senhor, as nossas ruas, livra-se dessas gangues, desses homens sanguinários, que estão soltos, ó Deus, a fazer misérias. Contempla as nossas ruas, nossos bairros, nossas cidades, nossos estados, nosso Brasil, glória, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, nos alegrarmos e gritarmos em voz alta, Senhor. Aleluia. Oh Deus, se Tu, Senhor, de nossa nação, Pai. Que nós possamos todos juntos dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Faz-nos vencedores, meu Deus.
nesses tempos difíceis. Sabemos que Tu tem plano, projeto com a nossa nação, Senhor, perante o mundo. Sabemos sim, meu Deus, pela Tua misericórdia nós sabemos que está chegando a hora. Assim como Tu se apresentaste, Senhor, para o Teu povo e disseste que é chegada a hora do Filho do Homem, nós sabemos que é chegada a Tua hora no nosso país. Salva as autoridades, os nossos presidentes, os nossos deputados estaduais, federais, nossos senadores, os nossos vereadores, prefeitos, governadores. Salva essas autoridades que foram estabelecidas e permitidas por Ti aqui na terra para que pudesse nos governar, Senhor. Abranda-nos ao Senhor com essas leis dos homens. Não nos deixe que nós venhamos nos envolver, mas dai-nos discernimento e obediência. Não nos deixe, Senhor, entrarmos em conflitos e em tentações, mas livra-nos desse mal, em nome de Jesus, meu Pai. Toma a minha família em Tuas mãos, a minha filha, o meu filho, a minha esposa, a mim que falo contigo, me dá da Tua graça, Espírito Santo de Deus. Sou carente de Ti, toma a minha saúde física, espiritual e material em Tuas mãos. Me dirige, me coordena. Sou carente de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, sou carente. Toma os meus amigos em Tuas mãos, os meus vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás. Toma em Tuas mãos. Contempla esse escritório, Pai. Prospera para a honra e a glória do Teu nome. Manifesta-se gloriosamente, Senhor. Me dá inteligência das ciências para que eu possa, Senhor, me sobressair nos meus afazeres. Supre todas as necessidades, meu Deus, financeiras daqui, para que nós possamos suprir os nossos compromissos. Manda a clientela para cá, Deus, e me dá suporte e dá sabedoria para que eu possa administrar esse escritório. Abre portas de emprego para os Teus filhos, meu Deus, que se encontram desempregados, para que eles possam ganhar o pão com o suor do seu rosto, para que eles possam ser libertos, não serem escravizados por esses homens avarentos, homens sanguinários, mentirosos, idólatras, homens perversos, avarentos. Mas abre porta para que eles possam ser dignos dos salários que eles irão ganhar, Senhor. Como Tu tem tomado esse dia em Tuas mãos, toma essa tarde, essa noite, contempla esse dia, Senhor. Faz-nos dias abençoados para a honra e a glória do Teu. Toma a vida da Dona Marlúcia, Senhor, que se encontra conosco nessa tarde. Pai do Senhor, Dona Marlúcia, e todos aqueles que por acaso estejam do outro lado dessa terra, aqueles que venham assistir esse vídeo mais tarde ou estejam assistindo, continue-lhes abençoando, Senhor, com ricas sortes de bênçãos. Fica conosco, Paizinho querido, e como os Teus filhos, aqueles discípulos de Emaús, nós dizemos: fica, Jesus, mais um pouquinho, pois já se faz tarde. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar como Tu és maravilhoso, Tua presença alegrou esse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero lhes agradecer por vocês estiverem, ter tido conosco até esse momento e a paciência de vocês, tá bom? E quero lhes convidar
sempre estejam conosco ali no nosso canal no YouTube. Todos os dias de segunda a sexta, às 7h30, 7h35, nesse horário, vamos até às 8 horas mais ou menos, estamos fazendo um devocional, um canal ali no YouTube, @EvaldoHolanda6858, programa O Mundo Cristão. Tá? Nós pedimos a vocês que cooperem conosco, se inscrevam em nosso canal. Hoje nós estamos com 202 pessoas inscritas, quebramos a barreira dos 200, vamos quebrar agora dos 300 e almejamos chegar a 1000 pessoas. É lá que nós temos o nosso iniciar, de levarmos a palavra de Deus até os confins da terra. E sabemos, pela palavra que nos garante, que ela não voltará vazia. Tá? E nós louvamos a Deus, porque o Senhor abriu essa porta pelas redes sociais, Instagram e YouTube. Nós queremos agradecer essa comunidade que nos aceitaram. Mas sabemos que o nosso Deus é um Deus provedor. E Ele irá prover pessoas para que venham agregar-se a nós e nos motivarmos cada dia mais para que possamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. Então, entre lá no nosso canal, tá bom? Se inscrevam, acione o sininho lá para quando nós entrarmos vocês serem notificados. Assistam e meditem nos vídeos que estão colocados lá. Tá bom? Nós temos, parece que 325 vídeos, uma coisa assim mais ou menos. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco até neste momento. Tenhamos uma boa tarde na presença do Senhor, que fez os céus e a terra, e tudo que nele há. Graça e paz e misericórdia, amor e bondade. Deus continue lhes abençoando, meus amados, em nome de Jesus.